Olá, meu irmão, minha irmã. Saudações a você, paroquiano e amigo. Mais uma vez nos unimos neste dia pela oração, vivendo na fé e na confiança em Deus, que nos instrui e auxilia em nossas necessidades. Eu te convido a rezar e a meditar com o Santo Evangelho. A palavra de Deus é luz no nosso caminhar. A palavra de Deus é alimento da nossa fé. Por isso, nos unimos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Escutemos o Evangelho desta quarta-feira, dia 13 de janeiro, do evangelista Marcos, no capítulo 1, versículos 29 ao 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nesta primeira semana do tempo comum, nós escutamos o início do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, contando o início da atividade pública de Jesus com os discípulos. Depois de haver chamado os 4 discípulos que nomeia o início do nosso Evangelho de hoje, Tiago, João, Simão e André, depois de ter ido na sinagoga em Cafarnaum, agora Jesus, começa o Evangelho dizendo, saiu daquela sinagoga onde ele havia expulsado um espírito mau, e ele foi até a casa de Simão e André, onde a sogra de Simão estava doente, acamada com febre. É bonito ver esse gesto tão humano e solidário de Jesus. Quando chega na casa, Jesus se aproxima, segura a mão da sogra de Pedro e a ajuda a levantar. Esse aproximar-se, esse segurar a mão, é um gesto que nós devemos ter também com as pessoas enfermas, com as pessoas incapacitadas ou com as pessoas que padecem alguma debilidade. É um gesto humano. Muitas vezes nós não podemos curar ou diminuir a dor física, mas com toda certeza, com esse gesto humano e fraterno, nós já ajudamos a amenizar a dor dessa pessoa. Jesus assim o fez também com a sogra de Simão Pedro. E Jesus continuou ali na casa. Diz o Evangelho que
ao pôr do sol no final da tarde, levaram para Jesus todos os doentes que haviam na cidade, de tal modo que a cidade inteira se reuniu na frente da casa de Simão e de André. A gente pode imaginar aí o que aconteceu. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios, de tal forma que aquele dia deve ter sido um acontecimento único nessa cidade. As pessoas deviam ter saído de lá comentando, falando, agradecendo, louvando a Deus pelas maravilhas que viam através de Jesus. E continua o Evangelho, que de madrugada, bem cedinho, ainda estava escuro e Jesus saiu para um lugar deserto para rezar. Olha só, cada vez que eu escuto isso no Evangelho, que Jesus saiu num lugar deserto para rezar, eu me lembro quanto nós também, quanto eu e nós devemos também poder, durante a semana, buscar um tempinho para deixar as outras atividades, parar e rezar. Se Jesus rezou, quanto mais nós devemos também rezar, passar pelo coração, pela oração, aquilo que nós vivemos. Porque vejam bem, com tudo o que aconteceu com Jesus nessa aldeia, a gente pode imaginar que as pessoas vinham, se aproximavam, estavam contentes e felizes com Jesus. Se Jesus continuasse ali, ele ia ser começado a tratado como rei, como alguém muito querido. Iam dar todas as condições para Jesus permanecer naquele povo e nessa cidade. Mas foi ali, nesse momento de paz, de tranquilidade, de oração, que ele se encontrou de novo consigo mesmo, com sua missão, e pôde dizer aos discípulos, quando estes se aproximaram novamente de Jesus, para dizer que todos estavam à procura de Jesus. Foi aí, depois dessa oração, que ele pôde dizer: vamos a outros lugares, a todas as aldeias da redondeza, pois foi para isso que eu vim, pregar a boa nova a todos os povos. Meus irmãos e irmãs, Jesus continua sendo esse nosso Mestre e Senhor, que continua a passar pelas nossas cidades, pelos nossos povoados, pela nossa casa, também levando a boa nova. Que nós possamos aprender dele, esses gestos humanos, fraternos, que nos aproximam dos demais, levando uma mensagem de paz, que a gente possa aprender dele também a parar um pouquinho na semana, para ter um momento de encontro com Deus e conosco mesmo, para que a nossa vida não saia do eixo, mas para que a gente possa tomar as melhores decisões. E agora eu te convido a rezar comigo a oração do Espírito Santo, pedindo que ele nos ilumine no caminho da vida e nos ajude a colocar em prática a palavra de Deus que hoje escutamos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E confiemos também a Maria Santíssima, a nossa vida, ela que é a grande intercessora que Jesus nos deixou. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que descenda sobre vós e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força e ânimo, Deus está contigo. Eu me despeço com um abraço a você e a sua família. Fiquem com Deus.